vai fazer um atendimento desse, você pode colocar manômetro, pode colocar, entre outras coisas, e não descobrir que a máquina está em proteção. Então são características de funcionamento do ciclo básico que vai te ajudar a entender o que está acontecendo no equipamento. O que é que está acontecendo no equipamento? Ah, a pressão está ok, mas ele pode estar em proteção. E para isso, existe o quê? A tecnologia inverter fazendo com que o compressor não saia da faixa. Não é fácil o fabricante dar 10 anos no compressor. Por que ele dá 10 anos? Porque ele inseriu o quê? Tecnologia suficiente com proteções elétricas e eletromecânicas a ponto de não deixar o compressor sair da faixa de operação, do envelope. Entende isso? Vamos lá. Quando você vem para as proteções eletrônicas, eu tenho um pouco de tempo de fato, né? Aí você tem uma tecnologia que é essa daqui, ó, as placas se comunicando entre elas, fazendo com que as informações sejam trocadas. Então, o que acontece no evaporador, o condensador também sabe o que está acontecendo. Então, vamos lá, se eu pegar olhar aqui, eu tenho dois sensores na evaporadora. Ó, sensor de serpentina, sensor de ambiente. Se o sensor de serpentina falar para a placa que a serpentina está numa temperatura abaixo da operação, quer dizer, tem um range de temperatura, não é? Se ela entender que ela vai congelar, o que vai acontecer? A comunicação entre as placas vai acontecer e a placa da condensadora vai começar a tentar tomar uma ação. Para quê? Para resolver o problema. Tem que ser um código de erro? Não. Ela pode tentar resolver um problema. Você sabe que a velocidade do compressor, quando reduz, a pressão aumenta ou diminui? Hein? Quando a velocidade do compressor reduz a rotação, você tem aumento da pressão de sucção. Então até evita congelamento. É possível. Estou sem tempo. Tem? Tem sim. A expansão eletrônica ela pode dar defeito elétrico e mecânico. Então tem duas situações. Já vi expansão quebrar a agulha ou fechar e não passar mais. E a máquina vai recolhendo. Isso é uma característica. Ou falta. Mas é por quê? Porque a falha mecânica não tem código de erro para mecânica. Quando ela dá, a característica vai ser outra. Aí você tem que ter. Por isso que é o inverter. Pessoal, presta atenção. Essa tecnologia aqui é boa, bonita, mas tem muito de interpretação. Se você pegar um código de erro, por exemplo, alta temperatura do compressor, por exemplo. Aí você tem o sensor de temperatura que pode estar fora da faixa, não é? Você tem o quê? Um condensador, não é? Então depois do código de erro, você tem que... Não é assim sempre na bucha, vai ser aquele código, vai ser aquela solução. Beleza? Vamos lá. Padrão GRI. Todos os sensores, todos os sensores que tocar na serpentina é 20K. Ok? Padrão GRI, tocou na serpentina, 20K. Sensor de temperatura do ar, aqui ó, temperatura do ar externo, quanto? 15. Temperatura do ar interno, 15. Temperatura do ar, 15. Temperatura de serpentina, 20. Sensor de descarga, quanto? 50. Isso é um padrão GRI, serve para todos os equipamentos da linha Highwall, todos os equipamentos TET, cassete e todos os equipamentos da linha Multi.